Recebi muitas solicitações de temas lá nos stories e nós tivemos que fechar um pouco o escopo, porque senão não ia dar tempo de falar sobre tudo, né? Então o bate-papo de hoje vai ser sobre técnicas de estudo, métodos de estudo e os principais erros que a gente comete no início da jornada de estudos, tá? Espero contribuir bastante com vocês aí. Eu trouxe o André hoje porque ele é da mesma safra de concurseiros que eu, ali formado em 2016 mais ou menos. Ele também teve uma jornada de estudo de sucesso e hoje está comigo na Polícia Federal. Né, nós trabalhamos juntos na Terra Cap, na mesma sala e, por coincidência, passamos juntos na Polícia Federal. Né? Estudamos juntos ali na fase final da Polícia Federal, né, e funcionou. Vamos lá então, vamos chamar ele aqui. Antes de chamar ele, só um aviso, é muito importante. Eu falei aqui nos stories há umas 3 semanas a respeito da mentoria. Tá? A mentoria está em fase final de validação. O que é que eu quero dizer com isso? Eu colhi o depoimento de vários aprovados, com base em minha experiência, eu montei um modelo de mentoria, né, para que ela seja da forma mais completa possível para acelerar a sua aprovação. Né? Eu estou colocando agora esse modelo para críticas. Né? O André ele faz parte do time que está validando o modelo de mentoria. A gente está fazendo pequenos ajustes aí antes de divulgar. Tá? Então, próxima semana aí teremos excelentes novidades e esperamos contribuir bastante. Vamos chamar o André aqui. Espero que ele tenha feito a barba, né? Fala aí, meu jovem. Fala, André. Rapaz, você não fez a barba, eu te pedi para fazer a barba, né? Ah, não tá ajeitado não, dei uma parada aí, pô. Paguei caro por isso aí. Pessoal, para quem não sabe, durante a NP a gente tem que ficar de barba, a barba zerada. Todo dia tem que fazer a barba. Então, quando a gente sai da NP, acaba deixando a barba crescer, né? Mas vamos lá, vamos dar início aqui ao bate-papo. Eu já fiz uma breve introdução do André aqui, vou passar a palavra para ele, para que ele possa falar um pouco de como é que foi esse início dos estudos para concurso. André, conta um pouco aí da sua formação e fala depois um pouco como é que foi ali o processo inicial de estudos, que geralmente é um pouco mais conturbado, né? Fala aí, pessoal. Fala aí, galera, tudo bem? Boa noite. Meu nome é André, eu sou goiano, eu me formei na PUC de Goiás. Concluí o curso no meio de 2012 e o mercado estava bem ruim, né? A engenharia civil, a iniciativa privada estava complicado. Aí, na época, eu procurei alguma oportunidade, me indicaram um curso que sequer era de engenharia, um concurso que sequer era de engenharia. Era o concurso da área fiscal, era fiscal de tributos municipal de Goiânia, o ISS Goiânia. Aí acabou que pela facilidade, e como eu não tinha, nem sabia das áreas de concurso público, e como era na minha cidade, pela facilidade acabou que eu tentei esse concurso. Acabou que não deu muito certo, né? Você começar a estudar com o edital aberto, pouco tempo, sem experiência nenhuma, sem nenhuma ajuda, nenhum auxílio, não deu certo. E quando eu terminei o concurso, foi aquela hora que você dá uma esfriada, assim, tá sem edital. Na verdade, tinha alguns editais abertos e eu comecei a pensar em afunilar para alguma área, em especificar. E foi quando eu estava aberto o Tribunal de Contas de Santa Catarina. E foi quando eu comecei a fazer concurso para engenharia. E aí eu peguei uma sequência muito boa de tribunais. Foi Tribunal de Santa Catarina, do Pará, do Paraná e depois de Pernambuco, né? Foi um ano muito bom de concurso, 2017, ali, 2016, 2017. E finalizei ali na Terra Cap, que depois acabou que eu tomei posse e depois foi a PF. Mas o primeiro mesmo foi o de Santa Catarina, que até tive que eu passei perto, assim. Foi o meu primeiro concurso da área de engenharia, mas mesmo assim o resultado foi bom. Eu não entrei porque eu não tinha títulos, e foi até o que me fez entrar em um erro, assim. Como eu não tinha títulos e eu não entrei dentro das vagas por isso, quem empatou comigo em pontuação entrou por uma pós-graduação. E isso me fez entrar em um erro de achar que títulos era essencial, assim. Eu fiz a matrícula em uma pós presencial ainda, que é pior, que eu começava sexta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Ainda gastei uma grana com essa pós e foi algo que, assim, me tomou tempo, me tomou dinheiro e não foi, assim, um bom investimento.
Então, vamos dar uma resumida aqui para o pessoal. Muita gente está iniciando e pode não entender. O que foi que aconteceu com o André? O que acontece com muita gente de engenharia? Os concursos de engenharia, infelizmente, eles não são tão atrativos porque não tem muitas vagas. Quando muitas, são 5 vagas, 10 vagas. Então, muitas vezes a gente está estudando aqui no nosso mundo de engenharia e acontece de ter outras oportunidades aqui do nosso lado, na área policial, na área fiscal, na área administrativa, com 100 vagas, 200 vagas, 500 vagas. E a gente fica sabendo dessas vagas pelos outros. E o André, pelo que ele falou, foi assim, ele começou estudando para a área fiscal, mas ele teve a maturidade de, após o concurso da área fiscal, após alguns meses de estudo, dar um passo para trás e verificar que não era a melhor estratégia. Eu observo muito isso, muitos engenheiros civis, eles deixam de fazer concurso para engenharia civil porque acha que os concursos para fiscal ou para policial serão muito mais fáceis. Podem até ser, só que evita fazer isso. Os concursos para engenharia civil estão aí, tem uma certa regularidade, principalmente os concursos de tribunal de contas, como o André falou. Em 2017, acho que foram 4, não foi, André? Então, assim, são excelentes oportunidades, está dando muito bem, e vale a pena. E outra coisa que o André falou é a questão da pós-graduação. Muita gente me pergunta sobre a importância dos títulos. Pessoal, na Polícia Federal, os 7 que entraram para perito de engenharia, eu acho que ninguém tem mestrado e doutorado. Todo mundo só tinha pós-graduação ou nada. Então, não importa, não tem muita importância. É um ou outro concurso que isso importa. É o caso, por exemplo, dos concursos da EBSER, porque eles cobram muito a questão da experiência profissional em empregos privados, e isso acaba prejudicando um pouco. Tá? Mas vamos dar continuidade aqui. O André já comentou aí na introdução dele de 2 erros que muitas pessoas cometem, já deixei isso claro aqui para vocês, e eu estou aqui com a listinha para não esquecer. Outra coisa, André, muito importante, quando você começou a estudar, no caso, para os tribunais de contas, como você falou, você estudou focado em alguma banca ou você estudava para ficar preparado para qualquer banca? Como é que você levava esses estudos, assim? Então, no começo eu fui bem guiado assim por aquelas apostilas de concurso mesmo, que acabam que eles mesclam, eles direcionam um pouco a banca, mas dão uma mesclada com de outras bancas também, questões de outras bancas. E não desconhecia o que é concurso, ou qualquer site, qualquer plataforma que dá um auxílio essencial ali, você faz um filtro com as questões por banca, por ano, por tópico. E esse também foi algo que, assim, acaba atrasando, né? Tudo que você não conhece e que está ali para facilitar a vida do concurseiro, acaba atrasando. Então, eu fui muito guiado no começo por esses materiais. E quando eu fui adquirindo mais experiência, eu fui deixando eles de lado, assim. Foi só apenas em algumas matérias você dá aquela lida, mas questões mesmo acabava que eu ia para o que concurso, outras plataformas, o PEC também era legal para engenharia. E eu acabei ficando mais voltado assim, buscando sempre questões das bancas, só quando é extremamente exceção, assim, igual a TerraCap que nós fizemos, era a Quadrix. Era muito difícil achar questões de engenharia da Quadrix. Uhum. Então, o restante, eu acabei fazendo muitas questões de português, direito administrativo e constitucional dela, mas engenharia acaba que você fica na mão ali. Mas os grandes concursos hoje de engenharia, por sorte da galera, estão sendo sérios. Então, eu acho que quem vai entrar na área, o grosso ali, quando está sem edital aberto e quando está sem edital aberto e sem nada para focar, é estudar. Eu recomendaria estudar pelo CESP mesmo, né? Que vai preparar para 80% dos editais de engenharia relevantes que vão sair no país. Com certeza, exatamente. E isso é uma coisa muito importante, porque como o André falou, os materiais de cursinho, eles muitas vezes trazem uma proposta de preparação para qualquer concurso de engenharia. E quando você começa a estudar, você começa a ver que não é bem assim. Você começa a ver, por exemplo, que uma prova da FCC ou da VUNESP, ela não tem nada a ver com a prova do CESP. É totalmente diferente. Você tem que estudar bibliografias totalmente diferentes. Enquanto de um lado cobra 70% de norma técnica, por exemplo, letra de lei, do outro cobra mais uma questão mais de entendimento, uma bibliografia um pouco diferenciada, que é o caso do CESP. Então, infelizmente, a engenharia é assim, não tem muitos materiais de qualidade no mercado, e foi exatamente por isso que eu tive que fazer os meus materiais do zero, e alguns resumos também, a gente vai falar mais para frente sobre isso. O André também fazia resumo, não sei se ele chegou a fazer algum material próprio, assim, um pouco mais completo, e acaba deixando a desejar
acaba sendo mais difícil para a gente essa questão dos materiais, tá? Então, mais um erro aí. Primeiro erro, teve gente que entrou um pouco atrasado aqui, começar sem foco, né? O André começou estudando para fiscal, depois aí foi se colocando no eixo, viu que não era a melhor estratégia e começou a estudar para a área de engenharia. Tá? Ele teve essa maturidade de dar um passo para trás e ver que não seria a melhor estratégia. O segundo erro foi que ele supervalorizou a pós-graduação, né? Porque o primeiro concurso que ele fez foi o do Tribunal de Contas de Santa Catarina, lá de 2015, não foi, André? Eu não era formado ainda, não podia fazer. E Foi no começo de 2016. Primeiro 2016, e pelo que ele falou, ele foi eliminado, na verdade ele ficou empatado dentro das vagas e foi eliminado por causa de uma pós-graduação. Né? E ele, devido a essa experiência, ele supervalorizou a pós, entrou em uma pós presencial, gastou dinheiro, e depois viu que era raro os concursos que tinham títulos. Né? E o terceiro erro é a questão de você querer abraçar o mundo dos concursos de engenharia achando que não deve estudar para cada banca. Hoje em dia o CESP ele realmente está muito forte. Né? Lá em 2016 ele não era tão forte assim. Ele fazia mais ou menos, sei lá, 50%, 60% dos certames. Hoje em dia ele está fazendo aí 70%, 80%. Ele está muito forte mesmo. Polícia Federal sempre foi CESP, Tribunais de Contas geralmente é CESP também. Então, se for começar a estudar, estiver no começo dos estudos, tenta focar no CESP. Se o seu foco for auditoria de obras ou perito criminal federal, tá? E outra coisa, André, importante, que você até comentou comigo ontem. Com relação aos seus estudos, você geralmente, quando ia fazer a prova, você estudava um pouco de tudo, né, se aprofundando ali nos temas mais prioritários, ou você geralmente se aprofundava em poucos temas e deixava de estudar alguns? Como é que você geralmente fazia essa divisão aí da abrangência e da especialização do assunto? Não, meu foco, sempre que saiu o edital, você faz ali uma estimativa de sempre estudar e revisar nas últimas semanas. Então, nesse começo ali, eu dava um gás para ler as matérias, tentar ser rápido e terminar o edital rápido, porque eu nunca cheguei numa prova de concurso assim, sem ter lido todo o edital. Porque como eu focava em uma prova por vez, então eu sempre chegava lá pelo menos com conhecimento raso da matéria, dos tópicos. Esquematizar o edital ali e ter uma noção do que está falando cada uma. Porque você chegar na prova e ter uma questão que você não tem ideia do que está falando ali, provavelmente pode ser uma questão fácil ou média, então você vai perder muito ponto, sendo que algumas pessoas optam por aprofundar em alguns tópicos que sequer esse tópico pode cair na prova. Então você está deixando muito assim na sorte, e quanto maior for o seu conhecimento ali superficial, mas a grande parte das questões são médias e fáceis na prova. Dificilmente vai ter algo bem aprofundado assim. Quando é bem aprofundado, a maioria ali fica nos 50% de aproveitamento. Então você tem que acertar as médias e fáceis e sempre chegar na prova com conhecimento assim, do edital completo. Exatamente. Eu conversei sobre isso com o André ontem, inclusive é um tema muito interessante. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre a questão da regra de Pareto para concursos públicos, né? Aquele 80-20, tipo assim, 80% das questões vêm de 20% do edital. Eu diria que essa regra poderia ser um pouco mais adaptada. Seria algo ali do 40-90, tipo 90% das questões vêm de 40% do edital. E boa parte dessas questões, ela vem no nível fácil e médio. Então, você, com a leitura rasa de um determinado tema, você muitas vezes consegue acertar. E é por isso que eu falo tanto da importância de você estudar a banca, identificar os assuntos prioritários, para nesses assuntos prioritários, sim, você dar uma aprofundada. Nos outros, é um conhecimento ali raso, rápido. Eu já postei um vídeo aqui no meu Instagram a respeito da prova da Polícia Federal, que houve as questões lá, por exemplo, de obras ferroviárias. E eu falei, tem gente que pegou obras ferroviárias e estudou a fundo para entender como é que funciona, como é a execução. Eu acredito que poucas pessoas trabalharam nesse tipo de obra. E teve gente que estudou para acertar as questões, pegou lá os normativos do DENIS, que geralmente é o que é cobrado, deu uma lida, fez um resumozinho rápido e acabou o assunto. Em 2 dias você finalizava os normativos do DENIS de obras ferroviárias. Então, assim, tem que ter estratégia no estudo, senão realmente você vai se atolar de assunto e não vai conseguir progredir. Tá? Então, fica aí isso aí dá para você ver fazendo questões assim, filtrando por caderno, por tópico. No começo, seu aproveitamento vai subir muito rápido. E depois de um tempo você vai estudar, vai ficar ali amassando barro, mas vai subir ali
3, 4% de aproveitamento, sendo que em poucas horas no começo você sobe 20, 30%. Então você vai vendo que você poderia estar dando foco em questões que você não está tão bem assim. Você tá melhorando algo que você já é bom, com muita dificuldade, gastando muito tempo, e você ainda tem algumas lacunas que poderiam estar sendo mais aproveitadas. Né? Exatamente, isso mesmo. Geralmente a pessoa tem facilidade em um determinado assunto e ela só quer estudar aquele assunto, né? E o assunto que ela tem dificuldade, por exemplo, ela não quer estudar, ela evita, porque aquilo traz uma sensação ruim para ela erra demais, o assunto não entra. Só que você tem que ter um equilíbrio ali, né, nos assuntos. Não dá para você só se aprofundar nos que você gosta e os que você não gosta você negligenciar. Dificilmente você vai ser aprovado dessa forma. Tá, então vamos continuar aqui. A gente já comentou aqui de alguns erros, né? Vamos começar agora a entrar na questão das diferenças e semelhanças dos nossos métodos de estudo. Tanto eu como o André, a gente tem uma certa facilidade de network, com vários aprovados em concursos, então a gente consegue ter uma validação do nosso próprio método, né? A gente, por exemplo, na NP, de vez em quando a gente conversava com o pessoal, rapaz, como é que você estudou essa disciplina, como é que você fazia isso, como é que você dividia seu tempo? Exatamente para a gente validar o nosso método, ver se a gente estava estudando da forma correta, apesar da gente já ter sido aprovado. Né? Então, muitos de vocês aí que estão estudando, infelizmente, vocês não têm esse network. Né? E é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer trazer a nossa experiência, o nosso método, para que você meio que valide o seu próprio método. Porque não existe método de estudo rígido, não existe. Se o método for rígido, ele está errado. Né? E é por isso que a gente vai falar aqui que, por exemplo, aquele sistema de revisão com base na curva do esquecimento, por exemplo, que é 7, 15, 30, isso geralmente, para a grande maioria das pessoas, eu digo isso porque eu já conversei com muitas pessoas, isso não funciona. Porque isso torna o estudo muito rígido, você começa a se atolar demais de revisão. Então, existem métodos um pouco mais flexíveis. Tá? Vamos começar a comentar agora dos métodos de estudo, para que vocês vejam e avaliem os seus próprios métodos. André, comenta aí, conta para o pessoal aí como é que era mais ou menos o seu dia padrão de estudo para concurso. Né? Você já me falou que você começou a estudar somente, você se dedicava exclusivamente aos estudos no começo e no final, né, você entrou na Terra Cap, assim como eu, e no finalzinho ali você teve que conciliar estudos e trabalho. Conta primeiramente como é que eram seus estudos na época que você se dedicava exclusivamente a eles. Conta aí, professor. Quando eu tinha dedicação exclusiva, eu conseguia, assim, eu me dava ao luxo, né, de ter muito tempo. Então eu fazia de 6 a 7 horas líquidas, assim, fazendo estudo por ciclos e vendo 2 a 3 matérias por dia. Então, cada matéria ali eu ficava 2 horas, 2 horas e meia durante o dia. E como eram por ciclos, você tem bastante flexibilidade, caso aconteça algum imprevisto assim. O único problema é você colocar essa matéria no outro dia e você vai postergar a outra que estava planejada. A única diferença que eu fazia, que eu tentava encaixar entre as matérias para não ficar o ciclo basicão assim, na ordem, era tentar colocar as matérias que eu tinha um pouco mais de facilidade no começo do dia. Que é quando eu sentia que o meu aproveitamento era maior, que eu estava descansado. E as matérias que eu tinha facilidade, eu colocava no fim do dia. Que eu já tinha facilidade, ia, pelo menos desenrolando, ia. Não ia perder tempo. As que eu tinha facilidade, acabava que eu ficava mais fazendo revisão e dando uma lida em um resumo ou fazendo questões. Então, no final do dia, continuava o rendimento ok, assim. E no começo do dia, quando eram as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu precisava de mais dedicação, eu estava descansado. Aí eu fazia isso segunda a sexta e sábado eu fazia na parte da manhã. Aí o restante do final de semana tirava um pouco, assim, para dar uma relaxada também. E quando você começou a trabalhar, o que é que mudou? Como é que foi conciliar estudo e trabalho? Tudo bem que na Terra Cap você trabalhava só meio turno, né? Tem que deixar isso claro para o pessoal. Não era um trabalho de 7 a 5, era de 7 às 1, né? Mas conta aí como é que foi, querendo ou não conciliar, porque foi ali onde você teve que estudar para a fase final da Polícia Federal, né? Sim, na Terra Cap, como era meio período, eu estudava de 7 às 1, chegava em casa, almoçava, tomava um café e começava ali pelas 14. De 14 eu ia até umas 19, dava umas 5 horas, 19h30, e depois eu ia para academia também, porque senão você fazer um exercício senão acabava ficando muito pilhado e muito desgastante. Assim. Mas não é todo mundo que tem
esse luxo de fazer 6 horas, né? Mas mesmo assim, fazendo 8, acaba sobrando o horário ali. E o que eu fiz que foi essencial para mim foi que, apesar de não ter férias na Terracap, eu tinha banco de horas. E eu falei com a minha chefe, que me deu uma força lá. E na semana anterior à prova, eu usei esse banco. Acabou faltando um pouquinho, que eu paguei na semana seguinte. Então, eu fiquei uma semana ali de dedicação exclusiva, fazendo aquela pegada que eu fazia quando eu apenas estudava. E, assim, isso foi essencial, porque a semana final é quando seu ciclo ali está mais acelerado, quando você consegue dar um adiantamento maior nos tópicos e fazer questões ali foi essencial, porque foi ali que eu acho que deu aquela parada final que precisava para a prova. Entendi. Então, uma queixa muito grande do pessoal, muitas vezes vem falar comigo, é como conciliar trabalho e estudo, né? Se você trabalha 8 horas por dia, você provavelmente só vai ter aí para estudar algo em torno de 3 horas, né, líquidas. Você vai ter que otimizar ao máximo o seu tempo. No começo dos meus estudos, eu trabalhava e estudava. Diferentemente do André, eu no começo levava os estudos como um plano B, trabalhava e estudava. E no final, com 6 meses eu larguei e comecei a me dedicar exclusivamente ao estudo. Já contei essa história aqui no Instagram, né? Eu fui aprovado no processo de trainee, neguei a vaga e isso me fez ter maturidade para começar a estudar exclusivamente. E já o André foi diferente. Ele começou e conseguiu ser aprovado na Terracap. E aí ele conseguiu conciliar trabalhando no meu turno. Mas se você trabalha de estudo o dia inteiro, você só vai ter ali 3 horas líquidas, acaba realmente sendo um pouco mais esforçado. Isso não tem comparação, porque uma pessoa que tem um dia todo livre. A pessoa que tem um dia todo livre, ela consegue manter os hobbies dela, manter a academia dela. É outro nível. Já quando você trabalha em estudo, infelizmente, você tem que abrir mão de alguma coisa. Isso é fato. Entendeu? Você vai ter que abrir mão da sua academia, vai ter que abrir mão da sua vida social, isso aí não tem discussão. Já uma pessoa que só estuda, ela não precisa abrir mão totalmente da sua vida social, da sua academia, é muito mais tranquilo. Agora, a de estudo acaba sendo muito mais sustentável. E como eu falo aqui, quando você for começar a estudar para concurso, pense nisso. Os estudos ele tem que ser. Eu vi aqui que o áudio está falhando. Está falhando o áudio? Cara, tá dando uma cortada. O áudio tá assim, meio falhando e a imagem tá congelando. Não, peraí, deixa eu ver aqui se é alguma coisa na internet. Voltou normal. Dá um upgrade na internet aí, bicho. Tá ganhando mal, né? Não está acontecendo, não. É a Clara aqui, hein? Peraí, vou botar. Será que voltou agora? Vou botar na 3G aqui. Peraí, por enquanto tá travando. Vai seguindo aí que eu. Travou um pouco, vamos lá. Mas então é isso, vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Não tem como não abrir. O pessoal tá falando aqui que você tá tranquilo, aí vou ter que trocar aqui então, peraí. Não, seu áudio agora deu uma melhor. A imagem tá bem ruim. Tá, né? Não, peraí, vamos ver se eu ajeito aqui. Mas então vou passar a palavra para você aqui enquanto eu ajeito. Comenta aí com o pessoal a respeito de como era o seu cronograma, né? A gente falou sobre a flexibilidade, comenta aí como era o seu cronograma acelerarista, se era flexível, como era o seu ciclo de estudos. Então, acho que sim, voltando àquele tópico, quem trabalha 8 horas, ele vai ter que, sim, no final se resume às suas horas de estudo ali. Você vai ter que dar uma compensada no final de semana, que ali dá para ganhar algumas horas valiosas. E quem trabalha, se conseguir, se tiver férias acumuladas e dedicar pelo menos uns 15 dias dessas férias na reta final do edital ali, pode ser de grande valia. Agora, em relação ao ciclo, eu tentava montar meu ciclo meio que estimando, porque algumas provas, principalmente o CESP, ele não disponibiliza quantas questões será de cada disciplina. Então, acaba você tendo que fazer uma estimativa dessas questões, e principalmente pelos concursos antigos. Os tribunais de conta costumam ser bem parecidos, assim, a quantidade de questão de cada matéria que cai, que cobram. Então, eu acabava fazendo isso, separando quantos que... Igual português, que sempre caía muito. Aí, se constitucional e administrativo, normalmente constitucional e administrativo somados caem o mesmo tanto que português. Só que aí você tem que sair distribuindo a facilidade que você tem em cada uma. Normalmente, aí, português eu dava o mesmo peso que constitucional e administrativo, que compensava, assim, pela muita coisa de interpretação de texto, e acaba que você não tem que
dedicar tanto. Então, cada um tem que ir vendo assim, a facilidade que tem, a complexidade do edital que está aberto, a estimativa que ele vai fazer de cada quantidade de questões que vai cair de cada matéria, e desse jeito você monta seu ciclo, tentando encaixar. Tem gente que faz mensal, um ciclo mensal, mas o melhor, assim, eu acho que é pôr um ciclo semanal, tentar encaixar aquelas matérias de acordo com a complexidade que você fez e montar um ciclo que encaixe na semana ali, de acordo com as suas horas líquidas que você estima para a semana inteira. E é bom que essa estimativa que você faz acaba sendo assim, o ciclo tem a vantagem de ser flexível, não ser tão rígido, mas acaba sendo uma pequena meta para você cumprir durante a semana. Se você não cumprir, tudo bem, você continua rodando o ciclo, mas assim, é bom para você ir acompanhando como que está seu andamento e seu ritmo de estudo. Entendi, exatamente. Eu acho que voltou ao normal agora, estava vendo aqui, ainda bem, né? Eu estou pagando a internet aqui, ó, a Claro aqui é aquela promoção que teve na Black Friday. Foi 100 gigas por R$99. Não sei o que eu faço. Durava 2 meses, aí você não renovou. Pô. Rapaz, mas vamos dar continuidade aqui, né? Ignorar essa Clara aí que tá dando erro aí. Basicamente o que o André falou foi o seguinte, eu acho que cortou no meio do caminho aqui, ele fazia o estudo por ciclos. O que é você fazer o estudo por ciclo e por que ele acaba sendo melhor de você fazer ele do que aquele cronograma linear? O cronograma linear, ele acaba sendo muito rígido porque você distribui as disciplinas nos dias, né? Por exemplo, segunda eu vou estudar isso, terça é isso, quarta é isso. Tá? Então, se você acaba tendo alguma tarefa para fazer no seu dia e você acaba não estudando as disciplinas que você programou, todo o seu planejamento semanal ele acaba indo para o saco, acaba dando errado. Você vai ter que reajustar todo esse planejamento. Já para o ciclo, não. Ciclo, como é que você faz? É tipo assim, vamos supor que você tem 20 horas para estudar no seu dia. Tá? E você tem, por exemplo, 10 disciplinas para estudar. Então você pega ali, vai estudar mais ou menos 2 horas por disciplina e vai fazer um ciclo de 20 horas. E esse ciclo, a sua meta semanal é 20 horas, então você tem que girar esse ciclo completo em uma semana. Se você girar antes, ótimo, você bateu a meta. Se você demorar um pouco, a semana foi atípica, teve que ir no médico, teve que fazer alguma coisa, não tem problema, o ciclo vai se alongar um pouco, vai durar ali 8 dias, 9 dias, sem problema nenhum. Seu ciclo vai estar girando. E o que é que eu recomendo? Você que está começando a estudar agora, está ali na fase inicial, até ali intermediária, o ideal, na minha opinião, é fazer um ciclo bem alongado. Por quê? Porque quando você começa a estudar, o ideal é você ter poucas disciplinas para você ter a continuidade e você sentir a progressão. Porque o ponto negativo de você estudar por ciclo no início é que você está começando a estudar, está começando a pegar o jeito da matéria, você já troca. E aí você só vai ver essa matéria mais para frente. Então, você estuda de pouquinho em pouquinho e isso acaba sendo muito ruim para a sua progressão. Então, o que é que eu geralmente recomendo? Eu já expliquei isso aqui, acho que no YouTube. É você, no início dos estudos, você faz um ciclo muito mais alongado para que você tenha continuidade nas disciplinas, ou seja, você estuda ali 2 a 3 disciplinas por semana, ou seja, seu ciclo ele vai ser bem grande, vai ser ali um ciclo de 3 semanas, por exemplo. Com o tempo, conforme o edital for chegando mais perto, você vai comprimindo esse ciclo. Até que vai chegar num ponto, por exemplo, que o seu ciclo vai estar durando uma semana. Você vai girar ele em uma semana. Se você girava lá atrás em 3, 4 semanas, você vai girar em uma. E aí, conforme for chegando bem próximo da prova, né, quanto mais perto da prova a gente chega, mais a gente aumenta a revisão e as questões e a gente diminui os estudos. Não dá para a gente chegar ali nas 2, 3 últimas semanas de prova querendo estudar alguma coisa. Né? Não dá, já passou a hora de estudar, agora é revisar, reter o máximo possível e fazer a prova. Tá? Então, aí, quando você chegar ali na véspera, o seu ciclo ele vai estar tão compacto que você vai estar girando ele ali em 2 dias. Porque você só faz questão e revisa. Revisa por meio dos resumos, das suas anotações, por meio do caderno de erro. Não dá para entrar em detalhe nisso aqui, mas a gente vai entrar aqui e vai falar um pouco de resumo. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona o ciclo, tá certo? Quem tiver dúvida, não se preocupe, eu faço um vídeo no YouTube explicando, ou eu e o André a gente faz mais vídeos aqui, e a gente pode mostrar a nossa planilha, como é que a gente fazia esse cronograma, digamos assim. Tá? Então, cuidado com o estudo rígido. Se o estudo for rígido, provavelmente ele vai dar errado. Método de revisão rígido, daquela forma que tem que ser feito 1, 3, 7, 15, 30, né? Da grande maioria das pessoas que eu já conversei, vários aprovados, a grande maioria não faz isso. Tá? A mesma coisa, cronograma, estudar as matérias por dia, em vez de estudar por ciclo, tá certo? Então, muito cuidado com o estudo rígido. Não existe estudo perfeito. Não existe método rígido perfeito. Você tem que adequar o seu caso. Só você conhece você mesmo para adequar o que a gente está falando aqui à sua realidade.
Tá? O objetivo aqui não é te dar um manual pronto. O objetivo aqui é, como eu falei, é que você escute o que a gente está dizendo, você veja as peculiaridades minhas e do André, e você leve para a sua realidade e valide o seu método de estudos. Se ele estiver muito diferente do que a gente está falando aqui, talvez seja interessante você testar uma outra forma. Tá? Mas se ele funcionar para você, ótimo, isso que importa, tá certo? Então vamos lá. André, fala um pouco agora de resumos. Né? Como é que você fazia geralmente seus resumos? Né? Você fazia resumo de tudo, fazia só dos assuntos mais difíceis? Como era geralmente que você fazia isso aí? Sim, o resumo dependia primeiro da frequência com que a matéria caía em editais. Se era matéria que provavelmente eu ia fazer para um concurso específico, igual matérias de leis regionais. Vai fazer algum concurso estadual que cobra a lei orgânica do estado, ali, do município. Você não vai estudar isso posteriormente, compensa você aprofundar tanto. Então eu não fazia resumo dessas matérias assim. Algumas matérias também que eu tinha um pouco de facilidade, constitucional, administrativa, eu acabava não fazendo resumo. Eu revisava por questões mesmo. Agora, matérias como engenharia, licitação, leis de licitação, aí essas eu acabava fazendo resumo, porque sempre eu ser cobrado sempre em todos os concursos que eu fosse fazer. Eu sabia que o tempo que eu despendesse ali para fazer um resumo ia ser aproveitado a médio e longo prazo, assim, e aquilo ia ser frutífero o tempo que eu despendesse ali. Então, eu fazia assim, matéria por complexidade e a frequência complexidade e dificuldade que eu tinha, a frequência que acabava caindo nos editais que eu almejava. Entendi. Exatamente. Como é que eu fazia meus resumos? Eu como não fiz nenhum cursinho específico, eu não gostei, digamos assim, eu acabei tendo que fazer meus próprios materiais. Então, eu fiz os meus próprios materiais, isso me levou algum tempo, tá? E eu também fiz resumos para disciplinas que eu achava um pouco mais difíceis, para os temas que eu achava mais difíceis. E outra coisa, que é uma diferença minha para o André, por exemplo, é que ele não utilizava flashcards e eu utilizava. Na minha opinião, flashcards, ele junto com questões, são os dois melhores métodos de revisão. É incomparável. Em primeiro lugar, questão, obviamente, é você revisar por questões, você aplicar seu conhecimento. Em segundo lugar, ali, muito, muito colado, são os flashcards. Tá? Vou tentar fazer um vídeo mais em breve falando sobre como fazer os flashcards. Ele tem que ser feito de uma forma específica, né? Um tema por flashcard. Isso aí vai ser mais para frente. Então, da mesma forma que o André falou, é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Evitem ao máximo a seguinte lógica: você lê, você resume para entender, evita isso. Porque senão o resumo acaba sendo um vício. Então você vai acabar resumindo ali disciplinas que não tem necessidade. Você tem que ler, entender e aí sim ver se há necessidade ou não de resumir. E quando você for resumir, você tem que ter em mente que o resumo ele tem que ser algo rápido. E de preferência ele tem que ser algo com ali os conceitos-chave, as palavras-chave, para que ele, quando você for reler esse resumo, ele seja uma espécie de estudo um pouco ativo. Porque se você for só reler o que você escreveu ali sem pensar muito, você faz aquela releitura, tem uma certa impressão de que revisou e na verdade você não revisou. Você fez ali tão no automático que você leu e acabou não retendo. Então por isso que de preferência, né, questões e flashcards. Em terceiro lugar ali, resumos de forma um pouco mais ali codificada, com os conceitos-chave, palavras-chave, para que você tenha que pensar um pouco. Né? E não faz resumo de tudo, e de preferência, resumo digital, para não perder tempo e ser pesquisável. Tá? Resumo digital, você consegue pesquisar, você consegue indexar e você consegue organizar melhor. Quais programas eu recomendo para fazer resumo? OneNote, Evernote e o Word, né? Ou Google Docs. Tá? Esses são os melhores programas aí. Todos são bons. Questão de preferência aí, o que você achar melhor. O OneNote e o Word, eles fazem parte do pacote Office. Então, estão ali juntos. E o Evernote, ele é a parte, ele é gratuito. Ele tem a versão gratuita dele lá e também é muito interessante. Então, vamos dar continuidade aqui. Já falamos de resumo, cronograma. André, uma coisa interessante. Como é que você fazia a alocação das horas nas disciplinas? Porque, por exemplo, vamos supor que você tinha aí 30 horas semanais para estudar e você tinha 10 disciplinas. Você não pegava 30, dividia por 10 e 3 horas por disciplina. Você fazia algum método, né, com base na análise que você fez da banca, ou com base na sua dificuldade. Você fazia de alguma forma para que estudasse mais as disciplinas com maior peso e menos as disciplinas com menor peso. Como é que você fazia geralmente essa divisão das horas aí?
Eu falei um pouco quando sua internet estava falhando aí, acho que estava É, eu arrumando. não... Mas é naquele esquema, né? Ver o histórico da banca, tentar estimar as questões e meio que sair pesando ali de acordo com a facilidade que você tem na disciplina. Matérias novas, no começo, pelo menos no começo do seu ciclo, que o ciclo acaba que você vai tendo que adequar durante o edital. No começo do ciclo, você dá uma atenção maior para elas, até por aquela questão que a gente falou no começo de saber superficialmente tudo. Então, você dá uma atenção maior para não ter o perigo de chegar na época da prova sem ter completado o edital. E era assim, ia tentando estimar, dentro da complexidade, a dificuldade que eu tinha na matéria, e se era novidade ou não. Entendi. Então, basicamente, você saiu o edital, você esquematizava ele, né? Isso aí a gente conversou antes, a gente meio que faz igual, por isso eu estou falando aqui. Você esquematizava o edital, as disciplinas, via quais eram as disciplinas que você tinha mais dificuldade, né? Nessas disciplinas você alocava um pouco, uma porcentagem maior de horas, nas disciplinas que você tinha mais facilidade ou que não precisava estudar tanto, você meio que alocava menos horas, e além disso, né, analisava também a questão da prioridade, né? A gente sabe que, por exemplo, o SESC, você pega aí obras rodoviárias do SESC, por exemplo, tem provas de obras rodoviárias que caem 20, 30% da prova de engenharia é obras rodoviárias. E os outros 30%, por exemplo, é licitações e fiscalização. Então, o SESC gosta muito disso. E a obras de edificações, ele não cobra tanto. Então, com base na análise que você faz da banca, você consegue ter esse direcionamento. Então, você dividia assim, montava seu ciclo e ia estudando. E esse ciclo, ele se mantinha, ele era mantido até o final, ou ali no final do edital você fazia alguma espécie de revisão de véspera, você mudava um pouco o seu método. Quando é ali que você geralmente parava de estudar, digamos assim? Só ficava revisando e fazendo questão. Não, eu tentava, sim, como quando tivesse matéria que era novidade, eu tentava estimar assim, a dificuldade que eu teria nela. Eu já tinha pelo menos ouvido falar se é difícil ou fácil. Tentava estimar quantas horas eu precisaria para terminar o edital, depois que eu tinha esquematizado ali. E ia ajustando, assim, porque essa adequação fina você tem que fazer. Então, uma matéria que você está tendo facilidade, você tira um pouco de horas e aumenta em uma que você está com mais dificuldade. E eu ia fazendo essa adequação até faltar próximo de 15 dias para a prova. Eu gostava de deixar 2 semanas, assim, só para revisão e questão. Uhum. Eu tinha que chegar nesses 15 dias, tendo, assim, esgotado o edital. Acontecia de terminar algumas matérias antes, igual, faltando 3 semanas, algumas eu já tinha terminado. Então, ou eu dava essas horas dessa matéria para outras, para agilizar e terminar elas, ou então eu via que naquele cronograma mesmo eu conseguiria terminar sem problemas, aí eu já começava a fazer resumos de questões, antecipava um pouco dessa matéria. Mas eu tentava encaixar para chegar todas juntas, assim, faltando uns 15 dias. Eu acho que é um prazo bom para você dedicar a revisão, a questões. Não sei como que você também era nesse tempo, mais ou menos? Exatamente. Eu geralmente fazia o quê? Como é que eu fiz na Polícia Federal, por exemplo? Polícia Federal, nunca estudei para policial. Saiu o edital. O que foi que eu fiz? Primeira coisa, comparei o edital que eu focava com o edital da Polícia Federal. E aí, qual foi a conclusão que eu cheguei? O edital ele era ali mais ou menos 60% igual. Então dava para estudar. Eu iria ter ali mais ou menos 60 dias até a prova, né? E dava para eu dar um gás nesses 40% mais ou menos que eu não tinha estudado, dá um intensivo neles, esquece as outras matérias, dá um intensivo nessas disciplinas que você ainda não estudou, penal, processo penal, legislação especial, nunca tinha estudado. Eu não sabia o que era um inquérito, para você ter ideia, eu não sabia como é que começava, para onde é que ia, não sei você também sabia não ia não. Não. E hoje, se perguntar, ainda já dá uma embananada, né? Já dá uma esquecida boa. Não lembro mais não, né? Mas naquela época eu lembrava. Não, também não tinha noção de como. E é a realidade, é a realidade. Vou dar um exemplo. Eu fiquei em primeiro lugar na Polícia Federal, obras rodoviárias, obras ferroviárias. Hoje eu entendo de obras rodoviárias, mas obras ferroviárias, por exemplo, eu não entendo absolutamente nada. E eu acertei todas as questões da prova. Isso não significa que eu sou melhor do que alguém que já trabalhou em obras ferroviárias. A questão é que eu estudei direcionado lá para acertar a questão e eu fui lá e acertei. Hoje mesmo, eu acho que tem muita gente aqui que entende muito mais de direito penal e processo penal do que eu e você. É uma realidade, porque a gente esqueceu, né? Com certeza. A gente não aplica, né? A gente aplica muito pouco. Então é isso, aí vocês têm que colocar na sua cabeça. O estudo para concurso, ele não é que nem o estudo para a faculdade, não é para você ser especialista. Evita isso, estuda ali no nível né, correto para você acertar a questão.
Seu objetivo é acertar a questão, é isso, acabou. Entendeu? E uma coisa interessante é que o SESC, por exemplo, o SESC ele gosta muito de cobrar ali fiscalização, licitações, orçamentos, né? E isso realmente você trabalha nos órgãos públicos. Eu já trabalhei como auditor de obras, como perito criminal e como engenheiro fiscal. O André trabalhou também como engenheiro fiscal e como perito criminal. E nas três grandes áreas da engenharia e da arquitetura também, você trabalha muito com projetos, com licitações, contratos, pagamentos. Isso aí realmente você precisa estudar e precisa saber. Isso aí você nunca vai esquecer. Você só tende a se especializar quando você entra, tá? E dando continuidade aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente abre para perguntas. Tem mais alguma coisa assim, André, para adicionar assim, que a gente esqueceu de falar? Não, acho que você tinha passado assim as questões mais perguntadas pela galera, eu acho que era isso. Então vamos começar agora a responder aqui umas perguntas aqui do chat. Eu vou rolar aqui para ver, aí eu te faço uma, aí outra coisa eu respondo. Deixa eu ver aqui, bicho. Vou clicar aqui. Teve uma sobre o TAF aí. Vamos, umas 3 pessoas aqui, 4 pessoas perguntaram do TAF. Vamos falar um pouco do TAF. O TAF é o seguinte, pessoal. O TAF ele ocorre após lá a prova, as provas objetiva e discursiva, né? Então você já tem que se preparar antes. Não adianta querer se preparar após sair o resultado preliminar da prova objetiva. Não dá. Senão você vai ter ali coisa de o quê? Um mês, mais ou menos. Né? Então a preparação ela tem que ser desde que o edital saiu. Se você já mantém uma rotina de academia, por exemplo, ou de atividade física, eu diria que com uns 2 meses, mais ou menos, é possível bater os índices, né, André? Mais ou menos por aí. Eu acho que é tranquilo, assim. 2 meses. Se a pessoa não for sedentária, acho que o que mais vai ter dificuldade é a corrida ali, porque realmente precisa dar uma melhorada no cardio. E a natação, a pessoa, se ela já tiver nadado na infância, o tempo ali é tranquilo. Eu mesmo tinha feito aula com 8 anos, 7 anos, só voltei a nadar, assim, com tempo cronometrado para a prova. As primeiras 2 semanas deu uma desesperada, mas depois sai tranquilo. Vamos ver mais perguntas aqui. E os simulados, como faziam? O simulado eu geralmente fazia uma vez no mês, né? O simulado era realmente para medir ali o meu avanço, né? Mas como eu geralmente estava fazendo alguma prova, né, de 4 em 4 meses, mais ou menos, eu fazia uma prova, então às vezes eu negligenciava um pouco o simulado, tá? Porque na prova eu já ia medir meu desempenho. Então, se eu já ia medir meu desempenho na prova, né, porque eu ia medir por simulado. Então, né, eu recomendo bastante simulados quando você não tem prova à vista. Então, vale a pena você todo mês ali fazer um simulado como se fosse uma prova para você ver como é que está a sua progressão. Tá? Você está ainda aí do Chucrute falando do ronco, né? Chucrute está com tempo, pessoal, né, para quem não está cobrando dele. Eu e o André a gente trabalhava junto na mesma sala na Terra e na academia a gente ficou no mesmo quarto. Então, vocês imaginem a briga que a gente teve dessa convivência aí de 5 meses no mesmo quarto, tá? Foi tipo uma irmandade, tipo família, né? Muita briga, muita confusão. Mas a gente brigava no sábado, quando ia para casa, né? E tinha que fazer as fases na segunda ali. E um sábado. Quem está sonhando com o concurso da Polícia Federal, eu vou logo dizendo: você estuda pro psicotécnico para passar, e quando você entra na academia, você fica doido, né? Você fica doido, e você sai doido e não tem mais psicotécnico. Entendeu? Mais ou menos por aí, tá? Se preocupe muito. Vamos lá ver aqui. O TAF foi classificatório, o TAF ele foi só eliminatório. Vocês faziam questões todos os dias? Se sim, quantas por dia? Maria Carolina. Comenta aí, André. Você fazia todo dia questão? Quantas questões por dia? Tem uma ideia? Lembra do número assim? Cara, número eu não vou saber, mas eu fazia questão depois que já tinha, assim, dado uma estudada e dado uma revisadazinha no tópico. Eu também não ia na tora ali não, que o aproveitamento vai ser muito pequeno, você nem sabe o que está falando. Mas depois que eu já tinha dado uma revisada, é bom para você ir vendo como que está seu nível e até para você ir vendo aquela questão que a gente falou de adequando o ciclo. Então, depois que você já teve uma convivência com a matéria, você testa seu conhecimento ali, é bom que essa prática com as questões, você vai adequando o ciclo. E alguém tinha perguntado aqui sobre questões comentadas. Cara, eu usava bastante, assim, principalmente conhecimentos gerais. Essas plataformas de questões costumam ter muita gente, sim, dedicada, que vai
no livro mesmo, vai em alguns doutrinadores e postam as respostas bem completas. Então, você classificar ali por relevância, você vai achar muita coisa boa. Em vez de você deixar a questão e ir procurar no seu material, mesmo se for digital, estiver indexado ali, é muito mais fácil você ler os comentários do que gastar o tempo. Tá, vamos para a próxima pergunta, então. Paula perguntou aqui sobre videoaula ou PDF. São dois métodos diferentes, né? Duas estratégias diferentes. Videoaula é interessante, principalmente para aquele assunto que você não tem muita afinidade, tá? Então, vale a pena você ir para a videoaula para você ter aquela noção geral. Quando eu digo videoaula, não estou falando do curso pago, não. Muitas vezes as videoaulas que tem disponível no YouTube já é suficiente. Você vai no YouTube lá, coloca lá aulão, por exemplo, aulão de direito constitucional. Geralmente, você vai ter lá várias aulas de excelentes professores. Você já pega aquela disciplina, já pega uma noção geral, para que aí sim você possa começar a estudar com, digamos assim, um conhecimento maior. Você vai saber para onde a disciplina vai, você vai saber ali o que é mais cobrado, os professores já vão dando essas dicas. Então, é interessante sim videoaula, só que é um método mais lento, né? Se for assistir, que assista acelerado, e seja só para fazer essa noção aí geral, ou para quando você trava na disciplina e não tem jeito. Por exemplo, administração financeira orçamentária, é uma disciplina que eu achei muito difícil. Então, foi uma das disciplinas que eu tive que recorrer à videoaula no YouTube. Eu comecei a estudar ela, querendo pegar algum atalho, peguei ali, né, apostila, livro, já fui ler, e aí eu vi que não entrava, tive que ir para a videoaula com calma, assistir, entender a disciplina, ver como é que ela era, como ela era estruturada, e aí sim eu voltei para começar a estudar, né? Então isso é muito interessante. Vamos para a videoaula eu gostava também, assim, de pegar e colocar o áudio. Quando eu ia para academia, eu colocava acelerado ali e ficava escutando. É uma boa também. É lógico que você não vai ter aquele aprendizado que você tem em casa, quietinho, mas uma hora ou outra você vai prestar atenção e uma informação, sim, vai agregando em um tempo que você estaria desperdiçando ali. Então, pode ser para quem pega, sei lá, o metrô, pega trânsito indo para o trabalho, tem um tempo vago todo dia que dá para escutar um áudio, às vezes pode ajudar um pouco aí, ganhar algumas horas. Vamos lá, continuando aqui. Sidney perguntou como é que vai funcionar a mentoria. Sidney, a mentoria está em fase final, já falei no começo do vídeo. Ela está em processo de validação, digamos assim. Eu estou colhendo vários depoimentos para pegar as características, as técnicas e métodos de estudo de outras pessoas e, junto com a minha experiência, fazer alguma coisa bem completa, digamos assim, para acelerar ao máximo essa aprovação. E em breve eu vou trazer notícias sobre a mentoria, tá? Não se preocupe. Vou falar sobre como ela vai funcionar e etc. Inclusive, o André vai participar de alguns encontros, né, para ajudar o pessoal aí junto comigo. E vai ser bem interessante. Vai ser algo inédito aí que a gente está buscando trazer aí que não tem no mercado. Vocês usaram... O Cauã apertando aí do método de chute consciente. Chute consciente. Cara, pois é, a primeira prova que eu fiz, Santa Catarina, tinha uma ideia assim, que o pessoal falava que o CESP costumava colocar 50% certo, 50% errado, ou bem parecido com isso. Então você terminava de preencher o gabarito e verificava mais ou menos quantos por cento você tinha colocado. Se você tinha colocado menos errado, você terminava de preencher o gabarito com errado. Assim, eu não recomendo isso aí eu já acho que primeiro que ele não coloca esse percentual fixo. Então, pode ser que você se dê muito mal. Aquela questão. Mas agora, quando eu vi... É aquela questão. Quando eu vi uma questão que eu tinha uma noção dela, que eu não tinha certeza, mas, pô, mais de 50% eu acho que eu estou certo. Se eu acho, mais 50% ali tinha. Se você fizer isso na prova toda, é provável que você ganhe alguns pontos. Agora, naquela que você não tem noção do que está falando, aí eu achei audácia demais. Né? Mas agora, quando eu tinha uma pequena noção do tópico, eu costumava chutar, assim. Eu não vou entrar aqui no assunto de técnica de chute consciente. O chute consciente ele é muito importante com base na sua bagagem. Com certeza ele funciona demais. Mas aquelas técnicas de chute eu não vou entrar em detalhe aqui, senão a gente não vai conseguir responder outras perguntas. Mas existem umas técnicas, assim, com base em probabilidade mesmo, que funcionam. Só que tem que ter muito cuidado para usar, porque você tem que ter muita certeza das questões que você marcou. Mas a gente faz isso aí em outro vídeo, tá? Ok? Vamos responder as perguntas aqui. A AFO não ficou fora da última prova, ficou o projeto APF. Só que eu e o André, a gente tinha como foco o Tribunal de Contas, a auditoria de obras. Né? A gente nunca estudou para a Polícia Federal. Por isso que a gente estudava a AFO. Igor, como você estudou direito com o edital aberto? Algumas matérias do direito você já vai trazendo ela
constitucional administrativa, ela sempre cai. Então, é algo que você vai estar sempre estudando. Essas disciplinas aí, você vem com uma bagagem. Já outras, né, mais específicas, como é o caso de penal e processo penal, é como eu falei, já falei nessa live aqui, quando eu falei como eu estudei para a PF. Vamos continuar aqui. Como estuda para o psicotécnico? Rapaz, você estudou psicotécnico? Eu não estudei. Eu ouvi falar algumas coisas aí. Babá Cacá, como é que é? Cacá, babá, CC, sempre tem um mito aí. Pessoal, tem um manual do Robson que dizem que existe, eu nunca vi. Mas é só botar no Google aí que ele tem todos os testes lá do Conselho de Psicologia que já com as respostas, né? Mas eu não recomendo usar não, tá? Perito pode fazer parte do CAOP? Pode. CAOP, COT, pode fazer sim. Vamos continuando aqui. Se vê algum aí, como funciona a mentoria, vou falar isso mais em breve. Tá vendo alguma pergunta aí, André? Você respondia 100% da prova ou deixava em branco. Entra naquela questão do chute, né? Eu deixava em branco, realmente, assim, só que eu não tinha noção, não sei como você fazia. Eu também. A prova da Polícia Federal, por exemplo, eu acho que eu deixei no total umas 5 a 8 em branco, que foi algumas de informática que eu não sabia mesmo, aquela parte de programação, era muito básico, só que eu não sabia, e de engenharia eu deixei umas 3. Então, assim, só realmente quando não tinha jeito de estudar, né? Não tinha jeito de saber. Apertando treino de discursivo aí, você fala? Pessoal, discursivo é o seguinte, veja só. A gente tem ainda mais 7 minutos, vamos lá, para responder rapidamente. Discursivo é o seguinte, se você só estudar por questões, estudar normal, né? PDF, livro, questões, você vai ter alguns buracos do seu conteúdo que você só vai descobrir quando você sentar para escrever ou sentar para explicar para você mesmo ou para alguém. Tá? Então é preciso identificar esses buracos, né, ou gaps, como algumas pessoas preferem chamar, para que você, quando vai fazer a prova discursiva, você não seja surpreendido. E isso é muito importante. Então, o que é que eu fazia? Eu não gostava de escrever muito. Eu acho que perdia muito tempo. Então, eu geralmente me auto-explicava. Ou então, eu tinha vários colegas que estudavam para concurso e sempre tem aquele pessoal que tem dúvidas. Então, eu pegava alguém, isso é realidade. Você pega alguém que geralmente quer as coisas mais mastigadas e você manda um áudio para a pessoa. Eu vou te explicar hoje um pouco sobre licitações. As modalidades de licitações, você começa a falar como se fosse um treino seu para discursiva. Você está explicando o assunto para alguém, ou explica para você mesmo. Eu usava esse método. De vez em quando eu sentava para escrever. Geralmente na véspera eu tirava ali um diazinho para só escrever, só para me preparar ali, né? Ajustar a letra, né? Porque é muito importante também. Como é que você fazia, meu? Eu via isso também, acabava vendo, tentava ver pelo menos os tópicos que a banca cobra mais. Algumas vezes cobra conhecimentos específicos. Normalmente, principalmente CESP, ele acaba cobrando só engenharia. Eu não ficava com medo de cair outra matéria, não. Então, mesmo tendo outras matérias dentro do edital, em conhecimentos específicos, ficava mais focado em engenharia mesmo. Acabou que teve gente que achou que para a PF não foi bem engenharia que caiu, né? A questão da RDC. Mas como o CESP cobrava muito licitação, sempre cobrou, sempre é um tópico que... Para você ter ideia, nas provas. A RDC foi cobrado já, se eu não me engano, em 4 provas do CESP. Eu fiz 2. Foi a da CGM, né? E a da Polícia Federal. Mas teve outras 2 que o CESP já cobrou. Então é batido. Não, e a lei, eu posso estar falando besteira, mas a lei, ela não estava nem dentro de direito administrativo. Ela estava dentro de engenharia nessa prova de café. Então, aí você vê a importância que a banca dá para essa questão de licitação. Então, eu já colocava dentro do meu ciclo ali como era específica e tem uma frequência maior, eu dava uma atenção boa e tentava fazer uma questão de tempos em tempos, semanal ou quinzenal, para manter na prática. Assim. É legal quando você tem um amigo que vocês criam um tema em conjunto e um escreve e o outro dá uma analisada, dá um feedback, vê o que pode melhorar. É isso aí. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando ao final da live. Só tem mais 4 minutos.
Agradeço demais a participação de todos. Eu sei que tem várias perguntas aqui que não foi respondido, sinto muito, mas eu vou ver se eu abro uma caixinha de perguntas hoje ou amanhã aqui para responder essas perguntas para vocês, tá? E gostaria que o André deixasse uma mensagem final aí. André, com base na sua experiência aí, deixa uma mensagem final para o pessoal que está começando a estudar, pessoal que sonha em ser policial federal. Né? Não era nosso sonho, é uma realidade, a gente nunca sonhou em ser policial federal, porque depois que a gente entra, a gente vê que é sensacional, uma instituição de respeito, uma instituição que valoriza o servidor, e o trabalho é sensacional. Então, André, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está começando a estudar. Eu ia até falar sobre isso, teve uma pergunta aí se a gente tinha o sonho de ser policial federal. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, também não era o seu. Eu estudava para tribunais de contas, eu tinha, assim, eu nem conhecia a questão de auditor quando eu comecei a estudar, mas depois que eu comecei a ver sobre as carreiras, auditor de controle externo, assim, era o meu foco. Era o TCU, mas o TCU tirou a questão de engenharia, ficou meio vago ali a prova, mas era o que eu almejava, o TCU ou o TCDF. Mas durante a sua jornada de estudo ali, você vai se adequando, né? Apareceu o edital da PF, eu nem estava aguardando. Comecei a estudar, e são tantas etapas, e durante a etapa, e principalmente durante a academia, você vai começando a conhecer a instituição, a carreira policial, que é algo bem interessante, assim, questão na academia ali, tem a questão de hierarquia, disciplina, e no começo é um choque, mas é algo que você vai dando valor, assim. E hoje eu sou apaixonado pela área, não penso em mudar para órgão algum, tentar outro órgão, nem que fosse por questão de lotação, né? Mas estou bem satisfeito com a escolha que eu fiz e com o órgão que eu acabei meio que encerrando meus estudos, assim, como concurseiro, né? Então, eu acho que é isso. Você, às vezes, abre um edital aí que não é seu sonho, você pelo menos fazer a prova, se não está com nenhum edital aberto, ir lá de coração aberto, conhecer o órgão. Tem muita coisa boa espalhada pelo Brasil aí, muita instituição de respeito, que às vezes pode ser que não seja seu sonho hoje, mas talvez você nem conheça o que você está falando. Bem, Vai lá, só temos mais um minuto aqui, então só agradecer a todo mundo que participou da live. Tem muita gente falando aqui de lotação, de várias coisas. Pessoal, não importa a lotação, e não é um clichê não, né? Porque falam muito isso na Polícia Federal. Não importa a lotação, o ruim é estar fora da Polícia Federal. E é uma realidade. Eu estou aqui em Cuiabá, né? Só devo voltar para minha cidade daqui a 5, 10 anos, mas isso pouco me importa porque é muito bom trabalhar na Polícia Federal. Lógico que quanto antes voltar, melhor, isso é fato, né? A gente está dizendo que não quer voltar. Só que toda a lotação é boa, né? E perito geralmente vai para a capital ou cidade grande. Então, sem problemas, tem toda a estrutura, excelente. Tá? Então, deixo aqui essa live, espero ter contribuído com todos. Um abraço. O Instagram já está marcando aqui 27 segundos. André, manda sua mensagem final, você tem 20 segundos aí, pessoal. Um abraço para a galera, bons estudos aí, continue na pegada. Quem está de folga aí por causa do corona, aproveite esse tempo precioso aí, tirar algo bom desse caos que está sendo. Valeu. Um abraço a todos aí. Muito Um obrigado. abraço.